Oi, bom? Seja Vera. muito bem-vinda. Que alegria. Obrigada. Obrigada pelo Muito. convite, Vera. Estou muito feliz em poder participar dessa live contigo. E eu também, por você ter aceitado esse convite. É muito bom receber pessoas amigas e do coração e saber do quanto você tem para contribuir conosco aqui. Muito obrigada. Então, agradecendo quem já está aqui, olha só, Núcleo da Mulher, muitos companheiros te fazendo presente, e você em especial, hoje recebendo com teu carinho. E eu vou pedir para que você se apresente, fale um pouquinho de você, da sua atuação no SEMI, fale o que é Fascisca ali para a gente, para depois nós podermos falar um pouquinho do nosso tema, que é um tema muito importante e que todos nós precisamos. E já quero contar para quem está ao vivo aqui com a gente que você me falou nos bastidores de exemplos maravilhosos que você tem para hoje à noite, né? Então, bom, eu sou Maria Estela Hana Euchar Kinomão. Eu sou advogada, mas estou um pouquinho afastada do direito. Eu integro o CM já há uns 12 anos. E essa sopinha de letras é uma coisa que, quando a gente entra para os núcleos de mulheres, normalmente é uma coisa que acaba confundindo um monte, né? Acaba trazendo um monte de dúvidas. Então, vamos lá. SEMI é o Conselho Estadual da Mulher Empresária, que pertence à FACISC, mais uma sopinha de letras. O que é a FACISC? É a Federação das Associações Empresariais do Estado de Santa Catarina. Então, o SEMI é o órgão feminino, um dos, né, órgãos que pertence à FACISC. Quem é que pertence ao SEMI? Todas as mulheres que pertencem a núcleos de mulheres pertencentes a associações empresariais. Ou seja, se na sua cidade você tiver uma associação empresarial e nesta cidade houver um núcleo de mulheres, automaticamente você pertence também ao Conselho Estadual da Mulher Empresária. E o Conselho Estadual da Mulher Empresária, ele faz como nos núcleos. Nos núcleos, normalmente, se faz um planejamento estratégico das ações que serão desenvolvidas ao longo do ano. Também no Conselho Estadual da Mulher, se faz esse planejamento. E esse planejamento, ele visa atingir as mulheres de toda Santa Catarina. E isso é extremamente rico, né? Eu acho que toda aquela ação que é pensada para o crescimento, para o desenvolvimento das mulheres, ele é muito bom. E ainda mais, né, Vera? Pertencendo a uma associação empresarial, são empresárias que pertencem aos núcleos de mulheres e também ao Conselho Estadual da Mulher. Então, também fazer negócios. Então, além do que crescimento pessoal e profissional que o Conselho Estadual proporciona, assim como nos núcleos, também existe o crescimento, a possibilidade de fazer negócios, o que é extremamente rico. Acima de tudo, nós duas fazemos parte do Núcleo da Mulher Empresária, a Cibalc de Balneário, e já temos aqui conosco colegas nos prestigiando. A riqueza, como você diz, a troca de conhecimento e o fortalecimento que a gente tem no núcleo, né, Estela? É Sim. muito bom. Eu já, quantos anos eu estou? Um pouquinho mais velha que você, no núcleo, e sem contar que temos outras colegas de muito tempo. E o exemplo que o núcleo traz, ele fortalece demais e nos empodera, né, Estela? Fala um pouquinho. Indiscutivelmente. Vera, vou falar um pouquinho das ações do Conselho Estadual, então, tá? O Conselho, como eu disse, além de proporcionar crescimento pessoal, também proporciona um crescimento profissional para essas mulheres. Ao longo do ano, nós temos algumas ações que são extremamente ricas. Nós temos, por exemplo, que foi instituído aqui em Santa Catarina e agora também já foi instituído no Brasil, mas começou aqui por Santa Catarina, a comemoração do Dia da Mulher Empresária a nível estadual, que é o dia 17 de agosto.
Nessa data se comemora, então, o Dia Estadual da Mulher Empresária. Me parece que já existe a data a nível federal, mas eu não tenho certeza. E nessa data é feita uma ação. Normalmente, antes da pandemia, nós tínhamos um dia inteiro de palestras, traziam CEOs, foram trazidas CEOs do país inteiro, mulheres de renome, mulheres com uma expertise maravilhosa para dividir conosco. E isso foi muito rico. Na pandemia, olha só, a gente precisou se reinventar. E o que foi feito? Foi feito online. Também eram palestras, também de mulheres maravilhosas, mas daí nós mesclamos e trouxemos também experiências de mulheres aqui no estado. E aí eu vou compartilhar um pouquinho da experiência que uma delas trouxe para nós. Por causa da pandemia, houve o fechamento de tudo, né? Quantas empresas fecharam que a gente sabe e tantas outras que a gente nem tomou conhecimento, mas houve um sofrimento muito grande a nível empresarial no país inteiro, né? Quem lida, por exemplo, com turismo, que até hoje não voltou, os navios de turismo, os hotéis agora estão voltando, graças a Deus, felizmente, e Balneário aqui é pujante nesse sentido, né? Mas no país tem alguns estados, por exemplo, a minha filha viajou para João Pessoa. Em João Pessoa, para entrar nos lugares, tu tem que provar que tu fez ou a vacinação ou que tu fez o teste há menos de 2 dias para poder entrar em determinados lugares. Então, para ver como dentro do nosso país ainda existem diferenças nesse sentido. Mas o que aconteceu na pandemia? Então, várias empresas, e eu vou citar o exemplo dessa pessoa que trouxe no Empreende Mulher, aliás, foi num Semiconecta, que ela dividiu conosco a experiência dela. Ela tem um restaurante que servia refeições para muitas pessoas durante a semana, inclusive em finais de semana, tá? E ela tinha um estoque grande de alimentos, exatamente porque servia muitas refeições. E quando fechou tudo, o que tu vai fazer? Tu tens alimentos perecíveis que estão no teu estoque porque existia a previsão de tu servir refeições. E as pessoas que ela tinha empregadas, né, que contavam com esse emprego e ela, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com tudo isso, né? E isso provavelmente aconteceu com muitas outras pessoas, né? Com muitos outros empresários. O que ela fez? Ela disse, bom, eu tenho um estoque de comida e eu tenho mão de obra que nesse momento está ociosa e precisando trabalhar, precisando garantir o sustento. E elas contam comigo para receber esse sustento. Então, o que ela fez? Ela começou a montar marmitas e ela entrou em contato com os clientes. Ela tinha muitos clientes por WhatsApp e ela começou a dizer, gente, estou fazendo marmitas. Aqui, ó, eu vou deixar disponível no estacionamento, pode passar de carro aqui, passa pelo estacionamento, me encomenda quantas refeições precisa. E assim foi. E ela comentou conosco, porque tudo é uma dúvida. Ela já tinha o grande prejuízo, porque ela já contava com a pandemia na vida dela. E ela se surpreendeu com a receptividade que teve dos amigos, dos clientes, porque eles passaram, também os clientes estavam passando por situações, às vezes, de não poder ir no mercado, de ter que trabalhar de casa. E essas pessoas passaram a comprar dela, encomendar por WhatsApp e pegar as marmitas prontas que ela tinha. Não que tivesse sido a solução do problema dela, ela não enriqueceu com isso. Mas ela deixou de fechar o restaurante dela. Ela deixou de desempregar. Então, num momento de dificuldade, ela criou uma solução para a situação que ela estava vivendo. E eu achei muito legal o que ela dividiu, porque a expertise dela, o que ela fez no negócio dela, provavelmente despertou em outras pessoas que estavam ouvindo a palestra dela a oportunidade dessas pessoas se reinventarem. E isso é muito rico. Quando eu sei de alguma coisa que eu posso dividir com outro, isso o associativismo traz. O associativismo é muito rico nesse sentido. Quando existe um compartilhamento daquilo que eu sei fazer
para que outras pessoas possam também usufruir, enriquecer com isso, aprender com isso e ter resultados diferentes com isso. Então, esse é um dos resultados que o Conselho Estadual da Mulher permite para a gente, além dos grandes aprendizados, além da interação com essas mulheres, a oportunidade de fazer negócios e de aprender sobre negócios. Né? O Conselho Estadual da Mulher, assim como a FACISC, tem uma grande parceria com o SEBRAE. Então, muitas vezes, quando a gente tem alguma dúvida com alguma coisa, a gente busca essa parceria com o SEBRAE, que também tem, proporciona treinamentos para nós, mulheres, né? Entre outras pessoas, mas especificamente eu estou falando do SEMI agora. Então, é muito rico, realmente. Você falou do Sebrae, uma coisa que eu gosto sempre de comentar, que se eu, enquanto empresária, empreendedora, eu não tenho muita afinidade com fazer planejamento, se eu estou no núcleo da mulher, vou falar agora a cidade, eu aprendo porque o núcleo da mulher segue a metodologia de planejamento anual do Sebrae. Ou seja, só por isso, digamos assim, nada mais, já por ganhar gratuitamente esse ensinamento na prática, trocando, um apoiando, ajudando, meu Deus, ele já é de uma tamanha riqueza e engrandecimento para a nossa atividade enquanto empresária. E o que você acabou de trazer para a gente, Estela, é muito importante, porque muitas vezes nós nos sentimos sozinhas demais na jornada. E tanto que o nosso tema hoje é aqui que está o calo, né? O empreendedorismo, né? A síndrome de burnout é exatamente aqui, ó. Temos muitos desafios, temos muitas atividades, temos que lidar com o eu, né? Porque pessoa física de jurídica não tem como cortar, agora você é física, agora você é jurídica, você vai com todo o turbilhão de emoções para onde você for, mas de repente a gente trazendo, conhecendo que alguém conseguiu fazer, puxa, eu também vou poder fazer alguma coisa. E aqui que entra. Então, eu te convido, a partir deste momento, nós entrarmos no nosso tema, Estela. Ok. Vamos assim, já, não que não entramos, com certeza sim, já estamos lá. A gente começou já trazendo solução, né? Na verdade, a gente já começou de trás para frente. Está tudo certo e está maravilhoso. Na O que você verdade, pode trazer, então, para a gente aqui de ajuda para quem está nos assistindo? sobre o burnout. Na verdade, o burnout foi identificado pela primeira vez por um médico americano em 1976, onde ele recebia na clínica dele muitas pessoas que tinham um esgotamento. E esse é o termo em inglês, burnout, é exatamente esgotamento, né? Físico, mental, pelo excesso de trabalho. Então, o que se vê, e até assim por causa da pandemia, né, Vera? Não sei se eu devo já entrar na pandemia ou se a gente fala um pouquinho mais sobre o burnout. Vai lá, vamos deixar fluir, porque eu penso que a riqueza do encontro é a gente não ter nada pronto, né, Estela? Vamos deixar a nossa natureza Então, guiar. então vamos lá. Apesar de já ter sido diagnosticado em 1976, nunca eu acredito que houve um acirramento tão grande do burnout como agora por ocasião da pandemia. Como o home office acabou sendo quase que uma regra, né, com exceção daquelas pessoas que realmente mercados têm que sair, as pessoas da saúde tinham que sair para trabalhar, empresas que produzem alimentos tinham que sair para trabalhar. Ainda assim, nós tivemos um grande número de pessoas que passou a trabalhar em home office. E o que aconteceu? Para algumas empresas, quando tu estás em home office, é como se tu tivesse disponível o tempo todo. E seguia a pressão, primeiro, da pandemia, segundo, produção, terceiro, tu tinha que dar conta de tudo. E ainda assim, muitas pessoas de home office com a família junto, com filhos junto. Então,
existia uma exigência da empresa. Tu tens que seguir produzindo, né? Tu tens que manter o teu emprego com tanta gente perdendo o emprego naquele momento ali, mais que nunca. Então, isso foi extremamente acirrado. E o medo das pessoas, né? Então, existia uma exigência das próprias pessoas que estavam trabalhando em home office que houvesse uma produção maior, né? Elas exigiam demais de si para entregar mais, para que não houvesse a desconfiança de que ela está em casa e não está trabalhando, ela está em casa, está cuidando dos filhos, e na verdade era o conjunto das coisas, né? Exato. Então, foi extremamente... Se já existia antes, e existe, e segue existindo, né? Muitas empresas que exigem uma dedicação muito maior no teu trabalho, é como se tu tivesse que estar provando o tempo inteiro que tu é competente. Então, tu trabalha, 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 a família fica relegada a segundo plano, a saúde fica relegada a segundo plano porque tu estás produzindo, tu tens que entregar cada vez mais. E não tem como a gente não adoecer numa situação dessas, Vera. Tu lida com isso diariamente, no Supera, de pessoas que buscam, e eu já fui aí buscar, né? Um conhecimento pessoal melhor para que exatamente eu não adoecesse e eu conseguisse entregar muito mais. Então, eu imagino, eu faço assim por suposição, porque eu não peguei números para falar sobre isso, tá? Eu sei de pessoas, eu sei de empresas onde isso existe, eu sei de pessoas que estão adoecendo assim. E eu imagino o quão sofrido deva ser tu saber que, ou mesmo assim, tu ser apaixonada pelo teu trabalho, tu pretender entregar muito mais, mas daqui a pouco a tua energia ela vai sendo sugada por todas essas situações. Como tu faz para lidar com isso, né? Existem soluções, claro que existem soluções, mas muitas vezes quando a gente está no olho do furacão, é difícil nós, sozinhos, nos darmos conta do que é que precisa ser feito. Então, eu acredito que a primeira coisa a ser feita é a gente saber o que está acontecendo conosco, ou algum familiar ou algum amigo conseguir identificar, olhar para nós e identificar, esta pessoa está passando por algum processo que não é normal, não é o normal dela. E daí, analisando, felizmente, assim, as pessoas, a grande parte das pessoas tem família, tem amigos que podem ir conversando, quando nas empresas isso não é visto. Já por outro lado, existem empresas que dão aquele feedback que vai fazer toda a diferença. Então, eu acredito que, falando mais sobre isso, Vera, cada um de nós pode, de repente, identificar em si, né, a possibilidade de existência ou não de burnout. E também pode verificar se aquilo que a empresa está fazendo para que eu consiga ter um rendimento melhor quando ela cuida de mim, se ela também já não está cuidando para que eu não venha a ter o burnout, que eu não venha a sofrer com ele, né? Então, eu acredito muito que o autoconhecimento ele é fundamental nesse momento, né? Perfeito, o que você está trazendo é muito, muito, muito verdadeiro, que eu penso que nós também confundimos um estresse diário com a síndrome. E aí a gente fica ali, né? Adianta, vai passar. Amanhã estou bem. E não olhamos que o corpo está o tempo todo dando sinais. Vamos ver se juntas nós conseguimos trazer sinais que o corpo vai dando para quando o estresse não é mais o estresse, sim, é a síndrome de burnout, para nós vermos, Esther, quem sabe quantos de nós já está passando pela situação, e realmente o autoconhecimento, como você trouxe, é primordial, porque sem ele eu não paro para me olhar, para me escutar, para cuidar da pessoa mais importante. Temos que fazer isso. Às vezes a gente começa a se dar conta quando o corpo começa a falhar.
E E a gente, daí aí a gente já tem um dano um pouquinho maior. Então vamos ver se a gente exato. consegue ajudar o pessoal. A Vamos. primeira coisa é um cansaço físico e mental muito grande. Esse é um, Irritabilidade vem junto, né? nossa, direto, né? A pessoa está explodindo e daqui a pouco a gente está estranho. O que está acontecendo, né? Porque às vezes a gente olha para a pessoa está lá explodindo e fica dizendo: Oi, o que está acontecendo? Mas a gente É, não sabe que pode ser uma situação muito mais grave. Perda de apetite, perda de apetite. perda de memória, começa a dar aqueles lapsos. Concentração, concentração junto com a memória. E aí a gente culpa uma coisa e, na verdade, já é outra que está por trás, né? Que É. está aí acontecendo. Dores de É, cabeça, dores no corpo, Vera, apatia, são tantas coisas, porque daí, assim, ó, quando tu começa a montar o conjunto, fica mais claro o que que está acontecendo. exatamente. Ah, Estela, eu penso que uma coisa que nós temos que pode nos ajudar é quando alguém da família começa a dizer, mas você está muito chato, você está ranzinza, você está isso. Se a pessoa está fazendo um alerta, é porque nós já não estamos nos comportando dentro de uma sequência, uma frequência de como éramos. Então, quem sabe parar? A gente normalmente vai brigar com essa pessoa. Eu não sou assim, eu nunca fui assim. Em vez de nós pararmos, aí entra a palavrinha autoconhecimento. Epa, se está falando, é porque pode ter sinal de fogo aí, fumaça acontecendo, né? É, Para nós olharmos. e por isso que eu falei antes, Vera, é muito importante a gente ter a família e os amigos do nosso lado. Deixa eu tomar um golinho de água que tá secando a boca. Nós já temos uma pergunta, mas vamos concluir nosso pensamento aqui, depois a gente fala sobre a pergunta que está aqui conosco, tá? Ok. Deixa eu pegar o meu raciocínio agora. Estávamos falando que a família, a importância da família estar ao nosso lado, os Sim, amigos, né? sim. Porque eles também, quando nós não conseguimos perceber o sinal de alerta, às vezes são eles que dizem para a gente, As né? pessoas mais próximas a nós é que começam a observar essas mudanças de comportamento. E tudo é Exato. assim, não é pouca coisa. Ela sempre acaba sendo exacerbada, né? Observa assim, ó, dores de cabeça repetitivas, vários dias. Se não há uma causa física, porque às vezes a pessoa já fez um diagnóstico em relação a isso. Mas se não fez Certo. um diagnóstico, começa a prestar atenção. Excesso de cansaço, excesso de desânimo, baixa autoestima. Aí tu começa a ver assim, ó, é um conjunto de coisas tão grande que daqui a pouco a gente olha para cima e diz, cara, não tem luz no fim do túnel. E tem. Sim. Por isso que eu estava comentando sobre a importância nesse momento da família e dos amigos. Porque é quem está próximo a nós que vai conseguir dizer, escuta, está acontecendo alguma coisa contigo. Não é o teu É normal. Está na hora de procurar ajuda. E hora tem ajuda. E tem ajuda e não é um bicho de sete cabeças. Então é muito importante o que está acontecendo nesse momento. Tu sabia que o burnout passou a ser doença a partir de janeiro de 22 agora? Já tem uma CID específica para isso, já existe a possibilidade de afastamento. Então, assim, ó, realmente é muito é grave o que grave. está. Claro que assim, ela tem dosagens, né? Ela não é exatamente, ok, agora tu tá com burnout, vai ter que sofrer afastamento. Não há necessidade disso. Mas, dependendo do grau e do comprometimento em que isso acontece, realmente vai ter que fazer um afastamento. E o INSS já consegue, Reconhece. reconhece essa CID e já consegue fazer o afastamento ou ajudar no tratamento, o que é muito importante, porque a gente às vezes precisa desses socorros. Nem sempre a gente tem dinheiro para bancar. Imagina se é uma pessoa que trabalha, um assalariado, tem família, tem aluguel para pagar. A gente realmente precisa de ajuda de vez em quando. Se não é da família, ok, a família pode até olhar para a gente dizer o que está acontecendo, mas a gente precisa de ajuda do governo também para nos colocar no prumo novamente.
Estela, uma coisa que eu entendo como importante, falando quando a gente fala de saúde mental, a gente ouve muito, nossa, eu não vou procurar ajuda porque podem achar que eu estou louco. Então, o que nós precisamos é entender que buscar ajuda não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, Vera, eu acredito que a gente buscar ajuda é um grande ato de coragem. E mais ainda, um grande carinho com nós. Por quê? Porque esse corpo e esse cérebro maravilhoso que nós só temos uma única vez. Esse é o maior e melhor patrimônio que todos nós temos. Se nós não cuidarmos dele, não tem quem vá cuidar por nós. As outras pessoas até podem fazer alguma coisa, mas nunca ninguém jamais vai fazer aquilo que nós podemos fazer por nós mesmos. Então, uma vez que se tem um diagnóstico, ou uma vez que se reconhece, ok, eu não estou mais dando conta, eu preciso de ajuda. Então, esse ato de coragem de ir buscar ajuda para cuidar desse patrimônio lindo, divino e maravilhoso que nós temos, é o que tem de melhor. Vamos cuidar da gente. Realmente, assim, ó, tem cura. Não é difícil, gente. Precisa ir buscar. E nós merecemos. Tem mais isso. Mais isso. E você estava falando antes da importância da alimentação, e isso, às vezes, o empreendedor, a mulher em especial, pelo excesso, a quantidade de atividades, às vezes negligencia uma alimentação saudável, faz uma dieta, faltando, às vezes foi preocupando com calorias e esquece de outros pontos que não pode estar faltando, o equilíbrio, né, Estela? E tem um ponto que eu quero complementar aqui, daí eu te entrego a palavra, é o sono, né? Sim. O sono, deixar ter um sono regular. Esse também é um sinal de alerta aqui que não tem, não estou dormindo direito. Aí vem tudo, já tu falaste do cérebro, né? Aí como é que vai produzir melatonina? Como é que vai produzir os hormônios da felicidade que nós falávamos na semana passada? Meu Deus, olha o problemão que nós mesmos criamos para gente. Serotonina, ocitocina e todos os outros sinas. Toda essa turminha. Vera, tu sabe que é assim, ó, eu lembro que, voltando a falar do sono, da importância do sono, dividi uma experiência minha, então, né? Eu, um pouquinho antes de ganhar um AVC, eu não dormia. Então, gente, para não explodir... Alerta, pessoal, alerta! Olha só, para a gente não virar uma panela de pressão, porque é exatamente isso que acontece com o burnout, tá? Eu estava hoje de manhã pensando numa associação muito, muito legal. Eu lembrei do meu AVC e eu lembrei assim, ó, muitas vezes ao longo da vida a gente vai colocando coisas para dentro. E nós nos mantemos fechadinhos. Vamos colocando para dentro e a gente, não, eu vou dar conta, eu vou dar conta. Até que a panela de pressão explode. E aí? E aí a gente pode ter um AVC, tu pode ter um problema cardíaco, tu pode morrer, tu pode isso. Antes de tudo isso, a gente pode saber que existe o que fazer. Uma alimentação regrada é muito bom. A gente aprender comidas saudáveis. Às vezes eu vejo assim, ó, a gente vai ficando resistente ao longo do tempo, Vera. E, no entanto, nós deveríamos... a idade e a sabedoria deveria nos tornar mais maleáveis. Exatamente. Nem sempre isso é uma realidade, mas vamos lá. Então, assim, ó, aprender a comer comidas mais leves, atividade física. Eu sei porque eu tenho uma família de explosivos. Aqui em casa todo mundo é bombinha. Então, quando alguém está mais estressado, quando alguém está mais... Desculpa. Quando aparece um pouquinho mais cansado, quando aparece reclamando de muita coisa, pode ir para atividade física. Já sei o que está acontecendo contigo. Vai correr, vai caminhar, vai cantar, vai dançar, vai fazer qualquer coisa, mas, sabe, deixa isso sair, né? Porque é na atividade física que, por incrível que pareça, a gente vai ressignificar tudo isso, a gente vai colocar para fora
aqueles hormônios que não estão fazendo bem pra gente e vai trazer pra gente aquele hormônio da felicidade que vai deixar o corpo cansado e a mente em êxtase, né? Essa é a... Você trouxe um ponto crucial. Não sabe por onde começar, começa pulando, dançando, gritando, que o corpo ele esvazia e já faz acontecer aqui, né, Estela? Vai fazendo já uma limpeza e faz muito bom. Esse é um ponto primordial para nós fazermos aqui. Estela, vou trazer a pergunta aqui, porque ela já subiu um bocado. Olha, tem aplausos aqui, Estela. Muito bom. Um beijo para todo mundo. Muita Tô vendo gente muita querida gente aqui. conhecida aqui, até meus irmãos, minha É? sobrinha, Ai, que delícia. tudo suspeito. Olha, então, o Ercílio está fazendo a pergunta, você acha que a pandemia foi uma lição de vida para acordar ao empreendedorismo? Opa. Eu acredito que a pandemia ela foi uma oportunidade de aprendizado. Eu sempre vejo as coisas, velho, eu não sei se sou meio utópica, mas como oportunidades. Mesmo o AVC que eu tive, sabe? Porque foi a oportunidade que eu tive que dizer, opa, vamos chacoalhar e vamos mudar isso aqui. E a mesma coisa em relação ao burnout, né? Às vezes a gente precisa de chacoalhos para fazer diferente aquilo que a gente está fazendo de determinada forma. E muitas vezes, quando a gente se permite fazer diferente, a gente descobre que tem um mundo de coisas boas, interessantes para a gente fazer. Então, quando aparece uma situação como a pandemia, que trouxe muita dor, muito sofrimento para todos nós, especialmente para aquelas pessoas que adoeceram, aquelas que perderam familiares, foi muito, está sendo ainda, mas agora já num estágio um pouquinho melhor, mas foi muito, muito dolorido e muito difícil. Sabe? E eu não preciso dizer isso para ti que lida com pessoas. As pessoas precisam de pessoas. Nós não vivemos uns sem os outros. Abraço. Né? Eu lembro que eu ia. Meu pai mora no Rio Grande do Sul. Eu ia uma vez por mês para ver ele. E eu acabei espaçando um pouco mais isso. E chegar lá e poder abraçar ele. Os meus irmãos tinham receio de ir lá para não levar doença para o meu pai. E eu chegava lá, eu assim, ó, eu nunca tive medo da doença. Eu sempre tive muito respeito. Eu respeito muito e procuro seguir as regras de saúde que estão vigentes. O uso de máscara, o distanciamento. Eu distanciei muito dos meus filhos, dos meus netos, né? Foi um período difícil. Voltando à pergunta, eu acredito que tenha sido ou está sendo uma grande oportunidade de aprendizado. E isso a vida ela traz. A vida é movimento. A vida é energia e é movimento. E a gente passa o tempo inteiro aprendendo. Então, como não pegar essa grande dor, essa grande situação que aconteceu com o mundo inteiro e aprender, primeiro que nós somos finitos, né? Segundo, para mim, que eu já aprendi isso quando eu tive o AVC, mas que o dia de hoje é o dia mais importante que tem. Gente, às vezes eu saio para comer pizza com o meu marido e a gente toma espumante na pizzaria. Vamos brindar a vida, né? Vamos É viver. hoje. Então, eu acredito, sim, que a pandemia tenha sido uma grande oportunidade de aprendizado. Não tenho dúvidas disso. De dor, muita dor, mas de muito, muito aprendizado para todo mundo. Não teve quem não se reinventou, Vera. Não tem. E eu aproveito para deixar uma dica que vai contribuir como fator positivo. O filme O Senhor Estagiário tem uma cena que tem uma moça jovem, bem letrada, e que começa a chorar porque ela trabalha em torno de 14 horas por dia. E é esse o ponto que eu quero trazer aqui. Será que não estamos adoecendo porque estamos extrapolando? Você já trouxe essa fala antes. Extrapolando horas de trabalho, esquecendo do lazer, esquecendo de rir, de dançar.
porque aí não dá conta do recado. Qual é o remedinho que a senhora estagiária diz para ela? Olha, quem sabe você começa a sair mais cedo, vai para um barzinho com seus amigos, ficar com a sua família, saia mais cedo, né? Então, fica a recomendação do filme para a gente ver. E um dos pontos que, se nós não quisermos estar atraindo mais doenças, somatizando, nós já falamos alimentação física, cuidado físico da mente, do sono, mas é ver se não estamos extrapolando, né? Nos horários e para que isso também é desequilíbrio. Vera, da mesma forma que existem empresas que estão exigindo um pouco mais para que os seus colaboradores entreguem mais, nós temos outras empresas que fazem o contrário, que dão feedback para o seu colaborador, que investem no bem-estar, que exigem que o funcionário saia para ficar com a sua família, para ter atividades fora do trabalho, que fique menos, inclusive, na empresa e que produza, que vá se divertir, que vá fazer outras coisas. Porque uma mente, eu gosto muito do livro do Ócio Criativo, ele é uma grande verdade. Quanto mais livre eu tiver a minha mente, mais livre, mais apta para fazer outras coisas ela vai estar no momento em que eu estiver que estar presente e trabalhando, me dedicando àquilo ali. A mente vai estar descansada, a mente vai estar fluida. Então, a entrega é muito maior. Ela não gera conexões novas, não cria o novo se ela estiver ocupada demais. E já é uma tendência da mente ser tagarela, né, Estela? Você sabe que ela o tempo todo tem o que falar, né? Tá aqui, ó. Tá aqui. Estamos bem ainda de tempo. Eu só quero contar para você e para quem está aqui que eu preparei um exercício para o final, uma técnica que chama PNI, e que no final vou deixar aqui para que todos aproveitem o nosso bate-papo, embora a riqueza que já estamos aqui trazendo, mas potencializar com o exercício no final. Ok? Se alguém tem alguma pergunta, nós vamos trabalhando aqui. Mas está muito rico essa conversa de nós parar para reflexão que nós estamos trabalhando, trabalhando, trabalhando e não tiramos um tempo da análise do que eu estou trabalhando. Tem aquela metáfora também que fala que se eu tiver passar mais tempo afiando o machado, né? É isso? Me ajuda aí. Você rende muito mais no trabalho do que estar lá trabalhando, trabalhando e não tirando aquele tempinho de descanso e de afiar essa machado. Não vou poder te ajudar porque essa eu não conheço. Não! Eu não estudei ela antes para contá-la direitinho, meu Deus do céu. Mas é nesse sentido. É o que a fala que estávamos trazendo. Você precisa, sim, trazer equilíbrio. E tem a roda da vida, né, Esther, que se fala muito, e normalmente no processo de coaching, sempre é um começo. E não só num coach, no início de ano, a gente parar e olhar, fazer o balanço, onde eu quero chegar e como eu quero chegar no final desse ano. Nós não tiramos o tempo para olhar para isso. Eu só gostaria de enriquecer uma fala que nós tivemos antes. Com relação a isso, com relação ao burnout e a procura de ajuda, eu acredito que nós mulheres levamos mais vantagem. Exatamente porque nós falamos mais de nós. Os homens normalmente são mais retraídos. E se a família não observa, se os amigos não observarem o que está acontecendo, fica mais difícil diagnosticar, principalmente porque os homens normalmente dizem, não, estou produzindo, eu estou trabalhando. E às vezes eles não param para olhar para eles. A gente não, a gente tem uma visão um pouquinho diferente, até porque nós somos mais atentas aos filhos também, né? Aprendemos, né? Hoje, Aprendemos essa missão.
Hoje até já está mais dividido, isso já não dá para dizer que é exclusivo das mulheres, né? Os homens também estão cuidando muito, mas eu acredito que nós ainda cuidamos mais de nós. Porque assim, tu pode ver, quando a gente não está bem, a gente vai fazer uma atividade física, a gente dá um jeito de começar uma dieta, a gente vai fazer uma yoga, a gente se propõe a fazer uma terapia. Então, tem várias coisas que minimizam os efeitos do burnout, se é que não solucionam até quando a gente começa a cuidar mais da gente, porque as mulheres buscam, mas nos homens é um pouquinho mais difícil. E até por causa da história. É histórico, o homem saía para trabalhar, hoje a mulher está indo também para trabalhar. Mas então quem sempre foi o provedor foi ele. Então quem tinha que ser forte, quem tinha que dar conta do riscado eram os homens. Felizmente isso está mudando, né? Mas eu acredito que nós mulheres ainda falamos mais sobre isso, Vera. Então Temos uma vantagem, né? a gente se ajuda um pouquinho mais, a gente se cuida um pouco mais. Se cuida. Com certeza nos cuidamos, sim, por essa facilidade. E o fato de conversar já é uma forma da panela de pressão ser aberta, né, De Estela? fazer terapia, né? É uma terapia. E às vezes nós encontramos também um ombro amigo. E não deveríamos nunca deixar de ter mentores, uma terapia, alguma coisa, porque nós não damos conta sozinho, porque o olhar para dentro é um trabalho nem sempre muito prazeroso, né? É Vamos árduo, encontrar Vera. algum É pesquisa. árduo. A gente olhar para dentro da gente e verificar quais são as mudanças que a gente tem que fazer é, é difícil. Não é uma coisa fácil, Não é né? mesmo. Mas é preciso. E E talvez a pandemia trouxe isso mais à tona. O fato de que uma doença poderia tirou a vida de muitas pessoas e poderia ter tirado a vida de muitas mais, né? Então, ok, eu sou uma das privilegiadas, né? Nós somos. Todas as pessoas que estão aqui hoje estão podendo escutar, estão podendo interagir conosco, são pessoas privilegiadas. Todos aqueles que tiveram a oportunidade de ganhar mais uma oportunidade de vida. Então, eu, nós precisamos cuidar da gente. Não é nenhum favor que a gente está fazendo. É como eu disse para ti antes, é o maior patrimônio que a gente tem. Então, cuidar da gente, olhar um pouquinho mais o que eu estou fazendo de certo, o que eu posso fazer diferente. Eu nunca digo que é errado. Eu gosto de dizer que fazer diferente, porque a gente sempre pode fazer diferente e fazer a diferença. isso, muito bonita essa fala, gosto dela, porque é o reinventar-se, né? Não precisa. E sem contar que estaremos fazendo um grande favor para o nosso cérebro, que ele adora uma zona de conforto, mas também ele precisa da novidade, precisa achar caminhos diferentes para fazer com que a circuitaria toda entre em ação, né? As É, nós... sinapses. tá lembradinha aí, Oh, né? Sinapses, neurônios, tudo mais aí acontecendo, né? Nós estamos com a... Bom, olha aqui, estamos recebendo parabéns, palminhas aí, ó, muito obrigada, olha. Acho que a gente tem fãs aqui, tá? Muito obrigada, gente, pelo carinho. Estela, nós ainda hoje, na nossa reunião pedagógica, nós tínhamos muita informação era o encéfalo que mais se trabalhava para que vai ser um tema do mês a ser focado. Mas aí me chamou muito a atenção de dar uma olhada quando foi passado só a parte do córtex, o encéfalo, toda a parte ali que faz, e o restante, acompanhando a coluna, a ramificação. Meu Deus do céu, a circuitaria que tem para que a gente possa estar fazendo essa fala, nós possamos estar sorrindo ou fazendo uma cara feia, para que nossos braços, nossas mãos, meu Deus, a perfeição que é este corpo, e sabermos, mas tem um comando.
um comando central que precisa, sim, ser olhado e cuidado. E aí entra Einstein, né? Como obter resultados novos fazendo as mesmas coisas. Né? Então, Precisamos, precisamos nos reinventar o tempo todo. O tempo desafios o todo. tempo todo, né? E é gostoso que no começo, a gente até, por um desafio novo, nós ficamos, né? Fica desconfortável. Porém, no momento que nós vamos lá, agimos, damos conta, a motivação interna, o movimento interno que lhe gera é de tanto prazer, é de tanta satisfação que não há outra forma de fazer acontecer, né? É verdade. Desafiar o cérebro é algo maravilhoso e necessário, porque nós estamos envelhecendo e a nossa expectativa de vida ela está aumentando. Então, não adianta nós cuidarmos só do físico. Ah, eu vou na academia, eu vou fazer atividade física. Beleza. Mas o cérebro tem que ir junto, Tem né? que ir junto. Não adianta, eles não estão desconectados, eles são um conjunto perfeito e maravilhoso. Então, nós precisamos sim seguir cuidando desse corpo e desse cérebro para que a gente seja um Zélinho Porreta. Eu sempre digo isso. É isso mesmo. Você conhece o conceito de cérebro executivo, Estela? Não, É, acho que é não tido lembro. na neurociência, fala que é o nosso CO, é essa parte do córtex pré-frontal, e que aqui estão todas, o computador central de todos os comandos que eu preciso para estar nativa na vida. E em muitos momentos nós esquecemos, né? Cuidamos tão bem do corpo físico, esquecemos que mudanças musculares ou na neurologia, ela não é da noite para o dia, né? E precisamos, e a integração corpo, mente e espírito, não adianta cuidar, né, de um único lado, tenho que cuidar de todas as áreas que integram a minha vida. Eu aprendi, quando eu Hum. fiz Supera, que um hábito, para ser adquirido, precisa ser repetido por 22 ou 28 dias. Ah, já mudou, agora é 60. 63. Vou ter que voltar para a escola. Vai ter que voltar. Já teve ressignificação do Oh, hábito. vamos lá, vamos seguir aprendendo. Mas agora você trouxe uma coisa importantíssima. Nós achamos que alguma coisa, quando nós adoecemos, que aconteceu tipo assim, nossa, tô com uma gastrite, tô passando mal, foi a feijoada que eu comi, né? Ao meio-dia. Lembra a história do copo, a última gota que faz o copo transbordar? Nós Sim. não percebemos que nada acontece da noite para o dia. Nós alimentamos pensamentos que geram sentimentos, que vão gerando comportamentos, quer dizer, é um ciclo vicioso de acontecimentos, e quando nós vemos, a panela explodiu, né? Que não dá mais. Aí tem um detalhe. Algumas vezes eu uso a expressão: se você se percebe que não está bem, você se reinventar a partir daquele ponto, difícil é. Mas se você está no fundo do poço, vai doer um pouquinho mais e vai demorar um pouquinho mais. Não que nós não somos seres capazes de estralar o dedo e já fazer a mudança, mas nós temos um balaio de crenças, de paradigmas, de hábitos, né, que são difíceis. Aí, primeiro que não reconhecemos eles. E aí, depois de reconhecer, nós ainda demoramos para começar a mudar. Tu sabe que, né, pensando nisso, me veio a memória agora a pipoca. Todos nós gostamos de pipoca, né? Dificilmente alguém não goste de pipoca. Só que a Verdade. Eu pipoca, para se transformar em pipoca, ela passa por um processo muito dolorido, né? Ela passa por uma mudança muito grande.
E conosco não é diferente, né, Vera? A gente, para ter resultados diferentes, a gente precisa fazer diferente. Precisa. Estela, vou trazer aqui a pergunta. O Ercílio está falando que vendeu o negócio e entrando numa atividade totalmente diferente. Ele está pedindo aqui uma sugestão de como fazer. Eu vou lançar a minha, Estela, depois vem você aí, tá? Te vira e Ok? nos 30. A minha primeira é fazer o que ama fazer. Às vezes nós passamos uma vida fazendo o que apareceu e nós não nos questionamos se a nossa vocação estava ali. Então eu penso que quem faz o que ama não trabalha. Ah, adorei a dica. Além dessa, eu diria que, além de procurar fazer algo da qual goste, eu sugeriria que procurasse Empretec, procurasse o Sebrae, fizesse cursos que proporcionassem a ele uma visão melhor daquilo que ele gostaria de fazer. Porque, ok, ele vai descobrir, ele vendeu o negócio dele, vai fazer uma coisa diferente. Então, além de procurar fazer o que gosta, fazer treinamentos que oportunizem ele, que ele tenha essa visão do que eu mais gosto de fazer, né? O que é importante para mim nesse momento e que eu gostaria realmente de fazer. Então, fica a dica. Muito obrigada. A Tami aqui falando que realmente nada como se reinventar e mudar o ciclo. Naturalmente. Corpo e alma têm que andar juntos. É verdade. Estela, como eu prometi deixar a atividade, eu vou pedir a permissão para você e depois você entra com o fechamento para mim deixar esse presente aqui para quem está nos honrando com a presença o tempo todo aqui. Ok, Tudo bem? E aí depois você volta para fazermos o fechamento. Muito bem. ok. Te aguardo. Eu falei então da técnica PNI. Ela é uma técnica muito simples, mas é que ela vai ajudar nós a trabalhar um pensamento do que estamos fazendo aqui. P significa positivo, N negativo e o I interessante. O que eu vou usar? De que forma eu vou usar isso? Então, eu convido quem está aqui com a gente, nos prestigiando, que escolha uma qualquer situação que esteja vivenciando no momento, pode ser até para analisar em relação ao nosso tema da síndrome de burnout, para saber se está no caminho de entrar numa estafa, num estresse mais profundo, ou se está no caminho certo e se trabalhando. Se pega qualquer ideia, qualquer meta, qualquer objetivo. Veja que agora eu estou te convidando a fazer algo direcionado. E você cria para cada objetivo 3 colunas. Na primeira, você lista tudo que é positivo em relação àquela meta. Tudo o que é positivo. Na segunda coluna, você lista tudo que é negativo. E na terceira, você vai analisar e escrever o que é interessante. Veja que muitas vezes nós falamos assim, eu sei tudo que pode dar errado, tudo que pode dar certo. Só que enquanto nós mantemos na cabeça, nós estamos com o nosso HP lotado. Uma vez que a nossa capacidade na memória de trabalho é muito limitada, impede com que a criatividade eu veja situações novas. Então, o convite para você aplicar essa técnica escrevendo positivo, negativo, interessante, uma vez que você no primeiro momento, você faz o brainstorm, dependendo do que você precisa fazer. E aí, ideia por ideia, objetivo por objetivo, aplica o PNI. Depois, somente depois é que você está em condições de tomar uma decisão. Uma decisão acertada. Digamos que esteja trabalhando demais, muitas horas de trabalho, afetando sono, alimentação, tudo que nós já falamos aqui. Bom, o que tem de negativo nisso tudo? O que tem de positivo? E o que tem de interessante como aprendizado? Somente com uma análise de pensamento crítico, conhecimentos que eu já tenho, com experiências vividas,
buscando também quem já trilhou um caminho, eu aí sim pode ter certeza que eu vou encontrar o melhor caminho. Muito bem, deixei meu exercício aqui. Estela, nós ainda temos uns minutinhos e eu passo a palavra para você fazer o seu fechamento e depois eu dou o encerramento aqui. Vera, primeiro agradecer a oportunidade de fazer essa live contigo, de falar um pouquinho sobre o Conselho Estadual da Mulher, de convidar mulheres a integrarem núcleos de mulheres em suas associações empresariais, por ser rico, por ser uma experiência diferente, por mexer com o seu cérebro. Muito bom. Segundo, falar um pouquinho ainda sobre o burnout e dizer que quem está vivendo essa situação, que procure ajuda. Sempre tem ajuda. Existe uma única situação na vida para a qual não existe remédio, né? E não estamos nessa situação. Nós estamos vivendo o burnout, então vamos viver, vamos ver o que se pode fazer dessas coisas que foram faladas aqui. Informe-se mais, né? Busque informação, existe informação, muita informação na internet. Busque se informar e busque ficar bem. Vá ser feliz, vamos ser felizes, né? E dizer muito obrigada por tudo, pela oportunidade e agradecer a todos que assistiram conosco essa live. Muito obrigada a cada um de vocês que esteve aqui presente, prestigiando a Estela, que dedicou esse tempo para estar nesse bate-papo. E você, que também ficou até o final conosco, espero que também tenha tirado muitas reflexões e, acima de tudo, a técnica PNI. Aplique e tire os resultados que você merece. Muito obrigada. Muito obrigada.